Deus está no controle. Nestes dias de tantas tribulações, muitas pessoas estão perdendo a fé e não mais acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é servo fiel continua de pé, confia inteiramente no Senhor, previne-se contra as astutas ciladas do inimigo, crendo que o Deus que a tudo controla o fará vitorioso. Somente Deus pode interferir em todos os momentos de nossa vida. Precisamos estar vigilantes para que nossas prioridades continuem corretas. Nós temos o benefício da palavra de Deus como nosso guia para os desafios do dia a dia. No cumprimento de sua palavra, para realizar os seus propósitos, Deus tem o controle de todas as coisas no decurso da história da humanidade. Provérbios 21:1 declara que o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina, a fim de garantir a marcha contínua da redenção e desfecho da história. A Bíblia fala que Nabucodonosor era o mais poderoso dos reis da Babilônia. Porém, por sonhos que foram revelados através do profeta Daniel, Deus advertiu Nabucodonosor dos perigos de seus pecados e de sua soberba, aos quais ele não demonstrou arrependimento. Em Daniel 4, de 29 a 31, ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus submeteu Nabucodonosor a uma insanidade. A Bíblia fala que o rei foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Daniel 5, de 20 e 21. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Outro rei foi Faraó. Faraó ouviu e rejeitou a ordem de Deus através de seu servo Moisés, que era libertar o seu povo. Em Êxodo 14:4, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Faraó chegou a perguntar para Moisés: quem era o Senhor? Eu não conheço e não vou deixar que os israelitas saiam daqui, dizia ele. Êxodo 5:2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim, Deus dá início a uma série de acontecimentos para ensinar a Faraó e seu povo quem era o Senhor e qual o alcance de seu poder sobre todas as coisas. A vitória aconteceu às custas do próprio Faraó, que acabou sendo destruído por partes, cada uma a seu tempo. Também com Belsazar na Babilônia.
Belsazar conhecia a história da Babilônia e sabia como Deus havia agido com Nabucodonosor. Mesmo assim, Belsazar não levou em consideração ter temor e reverência ao Deus único e verdadeiro e desrespeitou as questões sagradas. Belsazar deu uma grande festa e resolveu usar os utensílios consagrados a Deus em louvor a deuses estranhos. Daniel 5:4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Após uma revelação ao profeta Daniel, de escritas por uma mão em uma parede do palácio real, Belsazar foi morto. Daniel 5:30-31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. A Bíblia fala em Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Vejamos que o texto fala que despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O povo de Judá havia sido exilado para a Babilônia, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. Durante o governo de Ciro, o povo teve permissão para voltar a Judá e reconstruir o templo. Ciro, rei da Pérsia, foi despertado pelo Senhor e permitiu que milhares de judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, foram líderes fundamentais na reconstrução do templo de Jerusalém. Eles já haviam restabelecido o altar, mas o trabalho do templo havia diminuído, porque eles estavam sendo impedidos pelos seus inimigos. Quando o povo retornou para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, estavam cheios de entusiasmo. Deram início à reconstrução do templo que fora destruído pelos babilônios. Mas, em seu retorno, encontraram um povo estranho que estava colonizando aquelas terras e faziam oposição às coisas de Deus. Logo, alguns acabaram se envolvendo com aquela cultura de adoração a deuses estranhos e, consequentemente, as dificuldades e a displicência levaram à interrupção do processo de reconstrução do templo. A oposição da adoração ao Deus único e verdadeiro geravam intrigas e obstáculos para que o povo não continuasse sua missão conforme Deus havia determinado, que era reconstruir o templo. Em Esdras 4, de 4 a 5, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. As dificuldades e lutas diárias impostas pela cultura contrária às coisas de Deus acabaram fazendo com que o povo fosse aos poucos se desviando dos caminhos da obediência em concluir a missão dada pelo Senhor. O povo começou a ficar mais ocupado com as coisas que o inimigo falava e oferecia e passaram a negligenciar suas vidas com Deus. O povo então começou a achar que tinham muito tempo ainda para a reconstrução do templo. Em Ageu 1 e 2, assim fala
fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era opinião geral que ainda não era a hora de recomeçar a trabalhar na reconstrução do novo templo, e achavam que iriam continuar gozando das bênçãos de Deus, levando a vida do jeito que bem entendessem. Esta passagem vem nos alertar para a necessidade de uma reavaliação de nossas prioridades. A Bíblia fala em Ageu 1:6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. O povo de Deus estava perdendo a sua bênção, pois revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. Como as pessoas não estavam dando a Deus o primeiro lugar em suas vidas, seu trabalho não era frutífero nem produtivo, e suas posses materiais não satisfazia. Estavam tendo um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em suas vidas, pois demonstravam não estarem interessados pela reconstrução do templo do Senhor. Neste cenário, Deus chama o profeta Ageu, que transmitiu uma mensagem para todo o povo que havia voltado da Babilônia, encorajando-os a concluir a reconstrução do templo. Ageu 1:7: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A Bíblia ensina que hoje o templo e morada do Espírito Santo de Deus somos nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Deus está nos chamando para reconstruir este templo, mas não de qualquer jeito, ou quando der, ou quando acharmos conveniente, mas Deus está nos chamando a aplicar nosso coração aos nossos caminhos. A Bíblia diz em Mateus 6:21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que estabelecemos como prioridade indica o amor que devotamos à causa. Nosso coração, isto é, sentimentos, pensamentos, desejos, valores, vontade e decisões, é atraído pelas coisas que consideramos mais importantes para nós. Quem tem como seu tesouro as coisas terrestres, terá seu coração, seu amor envolvido pelas coisas terrestres. Se o reino de Deus, as coisas celestiais, a sua palavra, a sua presença, a sua santidade e nosso relacionamento com Ele são o nosso tesouro, nosso coração será atraído às coisas do seu reino e nossa vida estará voltada para o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 4:4: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Em Provérbios 7, de 1-3: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Em João 14:21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Bíblia diz que após a chamada do profeta Ageu para que o povo colocasse o coração em seus caminhos diante de Deus, o povo ouviu a voz do Senhor. Os líderes e o povo reagiram positivamente à mensagem do profeta Ageu, obedecendo
obedeceram e temeram ao Senhor. Levando a sério a palavra de Deus, recomeçaram de imediato a reconstrução do templo. E Deus respondeu à obediência de seu povo, prometendo-lhe que estaria ao seu lado. Deus usou novamente o profeta Ageu. Ageu 1:13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Estar conosco é a mais grandiosa promessa que o Senhor pode fazer-nos. Gênesis 28:15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, e eu sou convosco, diz o Senhor. Que o Senhor nos conceda fazer uma avaliação de nossas vidas e tomar uma decisão e atitude naquilo que a nós o Espírito Santo de Deus revelar. Vamos orar. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você e os teus. Estando você querendo Jesus em sua vida, em Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Escreva nos comentários: eu quero Jesus em minha vida. Deixe também seu pedido de oração. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas ao redor do mundo. Por isso, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este canal. Sou o pastor Fábio Souza. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E até o próximo, havendo Deus falado. Amém.